Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco, continuar falando um pouco, né, sobre a distribuição da população, né, a distribuição territorial da população brasileira, né. Esse primeiro mapa que mostra para gente, né, as áreas mais escuras, né, por exemplo, esse vermelho escuro, os laranjas, os amarelos, ou seja, as áreas com cores mais fortes quer dizer que tem maior população e as áreas com cores mais claras têm menor população. Então, observem aqui que a maior população do Brasil, né, está concentrada principalmente, né, nas regiões Sudeste, Sul, né, nos estados litorâneos aqui, ó, Bahia, né, Pernambuco, Ceará, e as áreas menos populosas, onde tem menos população, estão nas regiões norte do Brasil, aqui no Acre, Roraima, Amapá, né? Então, as cores mais escuras quer dizer maior concentração populacional, e as cores mais claras quer dizer o que? Menor concentração populacional. Tá? Isso tem a ver com a história do Brasil. A gente vai entender um pouco, né? Por exemplo, através do próximo mapa, a gente vai perceber como que se dá essa ocupação do território de forma desigual, né? Deixa eu só passar aqui o slide. Como que dá essa ocupação do território de forma desigual? Ó, por exemplo, esse mapa, esse gráfico, né, em formato pizza, mostra para gente que 42% da população brasileira está concentrada na região sudeste, 14% na região sul, 8% na região centro-oeste, 27% na região nordeste, 9%, né, na região norte. Então, aqui, disparada, a região sudeste tem o maior número de habitantes do Brasil, tá? Primeiro sudeste, depois nordeste, terceiro sul, quarto norte e quinto centro-oeste. E como eu falei com vocês, isso tem a ver com fatores históricos. Por exemplo, né, os fatores históricos que a gente vai destacar aqui é o fato da colonização portuguesa, né, porque quando vocês sabem que na chegada, né, dos colonizadores portugueses, principalmente, né, já haviam os povos originários, né, os povos indígenas que habitavam o nosso território, né? A colonização portuguesa, ela modificou essa forma de ocupação do território. Por quê? Né, existia mais de 300 povos, né, existiam mais de 300 povos indígenas no Brasil, e eles ocupavam os territórios de acordo com uma organização própria, uma lógica própria. A partir do momento que o colonizador chegou, né, e desrespeitou a organização que já se tinha, novas formas de ocupação foram sendo feitas aqui nesse território que a gente chama de Brasil. Então, a gente precisa destacar a influência da colonização portuguesa, o desrespeito aos povos indígenas e a escravização dos povos africanos. Tudo isso tem a ver hoje com a ocupação do território brasileiro, como a gente vai ver mais adiante. Por exemplo, a região Nordeste, né, essa que está sendo mostrada aqui no mapa, em vermelho, essa é a região Nordeste, né, ela foi a primeira região do Brasil a ser ocupada. Por quê? Quando o colonizador chegou aqui pelo Oceano Atlântico, né, os primeiros locais onde eles fixou, né, onde os portugueses fixaram, foi aqui na região Nordeste, primeiramente aqui no estado da Bahia, né? Então, essa foi a primeira região do Brasil a ser ocupada, devido a quê? A proximidade, né, com o oceano, como eu falei, daqui chegavam as embarcações, né, os navios portugueses, né? E também porque aqui começou a plantar o açúcar. Então, a atividade açucareira foi desenvolvida aqui na região Nordeste, a partir dos engenhos, com a utilização de mão de obra escrava, né? Mão de obra escravizada do negro que foi forçadamente retirado da África, né? Sequestrado, maltratado e foi trazido para o Nordeste para trabalhar, né? De forma escrava, de forma desumana nas lavouras, né? De açúcar, nos engenhos de açúcar. E aí, hoje, né? A grande presença de negros na região nordeste do Brasil marca essa história, né? Essa história que é uma história de sofrimento, né? Porque o negro escravizado ele chegou ao Brasil não por vontade própria, ele foi trazido de forma forçada, né? E forçado a trabalhar ali nos engenhos de açúcar
como mão de obra escrava. Então, de acordo com o IBGE, a população negra se concentra hoje nas regiões norte e nordeste do país, né? Esse povo lindo, que tem uma história, assim, magnífica e que resiste bravamente hoje, né? Ele se concentra na região nordeste do Brasil, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco da região sudeste, tá? Região sudeste, como é essa daqui em vermelho no mapa do país, né, do Brasil, essa região sudeste, que é a nossa região, a região onde a gente mora, né? Então, o primeiro lugar de ocupação estrangeira, né, colonizador, foi no Nordeste. Aí depois, né, com aqui a produção açucareira no Nordeste era o grande fator econômico. Depois, né, o açúcar começou a cair de preço por conta da concorrência, e aí descobriu-se novas fontes de riqueza nas Minas Gerais, né? Na área hoje, na terra hoje, onde no estado das Minas Gerais. E aí muitos minérios de ouro, prata, né, foram descobertos nessa área. E aí a população começou a se concentrar nessa área para o quê? Extrair os minérios, né? E com essa concentração populacional para a extração dos minérios, né, as cidades foram crescendo, né, foram instalando novas regiões de povoamento, e o dinheiro, né, dessa mineração, né, foi o desenvolvimento da mineração também foi investida no desenvolvimento de infraestrutura, ou seja, na criação de estradas, na criação de vilas. Então, houve um desenvolvimento da região sudeste, primeiro pela extração dos minérios, né, nas Minas Gerais, pela criação de vilas, povoados, e depois, logo, pela produção do café, né? O café foi um grande produto comercial, né, que desenvolveu ali grandes produções cafeeiras na região sudeste, e o dinheiro dessa produção cafeeira foi investido nas atividades industriais. Então, a região sudeste se tornou aí a grande região produtora, né? Primeiro de minérios, depois de café, e depois da grande atividade industrial concentrada principalmente no estado de São Paulo, tá? E aí, o que acontece? A gente tem um desenvolvimento acelerado da região sudeste, e aí a galera, né, a população vem ocupar essa região. Por quê? Essa região aqui, nesse momento, ela apresenta o quê? Os oportunidades de trabalho, ela representa o quê? Oportunidade de trabalhar, por exemplo, não apenas nas fábricas, mas nas construções civis, né? Por exemplo, na construção de prédios, de pontes, de casas, de ruas. Por quê? Estava acontecendo aqui um grande desenvolvimento econômico na região sudeste do Brasil. Tudo bem? E aí, a gente vai para a região sul, tá? A região sul é essa que está indicada em vermelho aqui no mapa. A região sul foi a que recebeu o povoamento mais recente, ou seja, já no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, né, houve aqui um investimento do Estado em atrair imigrantes, né, principalmente italianos, né, imigrantes europeus, italianos, espanhóis, para que esses imigrantes viessem trazer novas culturas para esse território, né, para esse território brasileiro, e numa tentativa também de embranquecimento da população brasileira, né? Porque, como a gente falou anteriormente, muitos negros foram trazidos, né, e escravizados aqui nas terras brasileiras. A partir do momento da libertação da abolição da escravatura, da libertação dos escravos, né, necessitava-se de mão de obra para trabalhar tanto na indústria, né, quanto aqui na produção de café e no desenvolvimento da região sul do Brasil. E aí o governo brasileiro, racista naquele período, né, trouxe aqui, investiu, né, para atrair os imigrantes brancos, porque a ideia que se tinha, então, naquele período era que os brancos é que trariam aqui a salvação para o país, os brancos é que trariam o desenvolvimento para o país. Então, muitos migrantes italianos, espanhóis, vieram para a região sudeste sul do Brasil, tá?
E aí, a maioria deles fixou na região sul do Brasil, por conta do clima. Muitos deles ficaram na região sudeste, inclusive aí no Açu, né? Muitos navios chegaram, navios espanhóis, por exemplo, né? Os imigrantes espanhóis fixaram na, nessa área que vocês conhecem como Açu, e foram tendo filhos, né? E suas famílias foram descendendo desses imigrantes espanhóis que chegaram, tá? Nesse período aí no início do século XX. Se vocês buscarem na história aí das famílias de vocês, provavelmente vocês vão encontrar essa história, né? Dos espanhóis que vieram para o Açu, tá? E agora, povoamento na região centro-oeste, que é essa que está em vermelho, a região centro-oeste do Brasil, é a região onde a gente tem a sede do governo federal, né? Onde fica Brasília. Essa também foi uma região que foi povoada, tá? A partir da iniciativa do governo brasileiro. Por quê? Essa região, até 1960, ela era fracamente povoada, ou seja, existiam poucos moradores nessa região, tá? E aí, o que acontece? A construção, as obras de construção de Brasília, como vocês podem ver aqui na imagem, elas beneficiaram o povoamento da região centro-oeste. Hoje, a região centro-oeste, né, a partir da atração populacional para a construção, né, vocês observem aqui esse moço que veio trabalhar na construção da cidade como pedreiro, provavelmente, né? Então, isso atraiu muita mão de obra, né? Isso em 1960. Hoje, a grande atividade econômica desenvolvida no Centro-Oeste é a economia da agricultura mecanizada, né? Dos grandes latifúndios, dos grandes proprietários de terra. Tá? E isso tem causado alguns problemas, né? Como desmatamento, como vocês podem observar aqui. Desmatamento, como desemprego para os trabalhadores, por exemplo, que são pequenos proprietários, que não têm condições de investir nos grandes maquinários, tá? Aí agora a gente vai para a região norte, que é essa que está destacada em vermelho, né, no mapa do Brasil. A região norte do Brasil, né, é a região que tem muitos vazios demográficos. O que significa isso? Né? Existem muitas áreas da região norte que não são povoadas. Por quê? São muito distantes, são áreas onde você não consegue chegar, que não existe estrada para chegar, que você só consegue chegar por barcos, né? Onde não existe saneamento básico, hospital, luz elétrica. Então, a região norte é a região que apresenta os maiores vazios demográficos. Por quê? Porque ela é distante, tá? Do restante do Brasil, como você pode observar aqui, ó. O Brasil é um país gigante, né? O quinto maior país do mundo em extensão territorial. Então, a região norte ela é distante. Imagina morar, né, distante do sudeste, por exemplo, onde a gente mora. Aí, o que acontece? Essa região ficou abandonada durante muitos anos, né? Ainda existem áreas hoje da região norte que não possui luz elétrica, escola, saneamento básico. Então, as condições de vida de algumas pessoas que moram em regiões distantes, né, em áreas distantes da região norte, é uma condição de vida muito difícil, tá? Aí, o que acontece? Como que foi ocupada essa região aqui, né? A partir principalmente da extração de látex, de borracha, aqui ó, no Acre, tá? A partir das empresas que são extratoras de madeira aqui no Amazonas. E aí, o que acontece? Como essa região ela fica mais distante, né, como eu falei, as políticas de investimento, elas são menos eficazes, né, nessa região. E aí, como eu falei, acaba ficando um vazio de população, né, porque quem quer morar em área que não tem saneamento básico, não tem luz elétrica, só que não tem condições de se mudar para outro lugar mesmo, né. E aí, aqui, por exemplo, essa região norte também é a região que tem o maior número de povos indígenas do Brasil. Por quê? Como eu falei com vocês no início, os povos indígenas habitavam todo o território brasileiro, né, antes da chegada do colonizador. Quando o colonizador europeu chegou e foi expulsando, desrespeitando os direitos dos povos originários, o que esses povos originários fizeram? Eles foram
adentrando o território brasileiro. Eles foram, os que estavam aqui no litoral foram buscando terras cada vez mais para o interior, para procurar fugir desses povos, para tentar sobreviver à ganância, né, e ao desrespeito desses povos. Hoje, a maior parte dos povos originários está concentrada aqui, ó, na região norte do Brasil, como se fosse tipo o cantinho do Brasil, tá? Ó, aqui o mapa mostra, o gráfico mostra para gente que a região norte hoje tem o maior número de concentração de população indígena, né? Em torno de 300 mil, nessa fonte do IBGE. E aí eu sigo a região que tem, a primeira região que tem a maior quantidade de população indígena norte, segundo nordeste, terceira centro-oeste, quarto sudeste e por último região sul. Né? Então, o que acontece? Na região norte do Brasil, hoje a gente tem as TIs, né? Que são as terras indígenas, que são áreas que são separadas pelo governo federal para que a população indígena possa habitar, possa construir suas casas e manter seus modos de vida. Só que essas terras ainda são desrespeitadas pela ganância dos grandes produtores de madeira, né? Como vocês conseguem ver nessa segunda imagem, uma terra totalmente desmatada, destruída pela ganância dos madeireiros e os povos indígenas aqui tentando sobreviver a tudo isso. Né? Então, existem muitos conflitos de terra nesse território e muito desmatamento e muito desrespeito, tá, aos povos que habitam naquela região. Esse daqui é o resumo, né, de hoje, e a gente fica por aqui e até a próxima.